Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esta sessão de esclarecimento aqui. Espero que esteja tudo em ordem. Pela primeira vez, para falarmos de uma questão relevante que tem sido suscitada várias vezes e que foi suscitada recentemente junto do Parlamento por um grupo de cidadãos que está aqui representado e que já vou apresentar. Fazemos esta sessão sobre conluio de interesse na Assembleia da República porque este é um dos temas principais, fundamentais da qualidade da nossa democracia. Obrigado a todos por se terem juntado a nós. Eu vou fazer as apresentações daqui a pouco e expor a questão que nos traz aqui. Estamos a fazer um pequeno compasso de espera para que tenham a oportunidade de se ligar, de entrar na emissão, de nos assistir e de partilharem também este encontro que estamos aqui a começar. Vamos fazer o ponto da situação daquilo que estamos aqui a trabalhar. Eu peço-vos antecipadamente desculpa a todos, incluindo aos participantes aqui na emissão, por erros técnicos que eu diria com certeza que vão existir, mas o que importa é discutirmos o assunto que nos traz aqui hoje e, portanto, eu vou fazer, antes até das apresentações, um pequeno resumo da situação que nós suscitámos de conflitos de interesses na Assembleia da República, a resposta que tivemos da própria Assembleia da República e o sinal de alarme que isto coloca à cidadania e que é o que nos reúne nesta emissão esta noite. Portanto, recapitulando, estamos aqui por iniciativa de um grupo de 5 cidadãos, dos quais 4 estão aqui à vossa frente, eu próprio, João Paulo Batalha, o professor Oscar Afonso, o professor Mário Frota, que por dificuldades logísticas não se conseguiu juntar a nós, e 2 figuras subejamente conhecidas da sociedade portuguesa, inclusive da denúncia da corrupção e da má gestão em Portugal, Henrique Neto e Paulo Moraes. Este grupo de 5 cidadãos tomou a iniciativa no início de julho de escrever ao Presidente da Assembleia da República apontando um conjunto de situações de conflitos de interesses reais que existem no nosso Parlamento e fizemos isto inclusivamente indicando vários exemplos de deputados que exercem o seu mandato em situações de conflitos de interesses. Nós temos dado a fazer uma avaliação dos registros de interesses que os deputados legalmente entregam na Assembleia da República e o que vemos é que existem demasiados deputados de várias bancadas que acumulam o seu mandato com interesses profissionais ou empresariais em empresas ou instituições que colidem com o mandato que têm na Assembleia da República. E demos alguns exemplos que eu vou citar com base até na nossa cábula. Mencionámos o deputado António Topa, do PSD, que é o presidente da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, e que acumula o cargo com participações em empresas da área imobiliária e, portanto, afetadas pela legislação que sai da Comissão de Obras Públicas e Habitação. O vice-presidente da mesma comissão, que é o deputado Pedro Coimbra, do PS, também tem ele interesses, nomeadamente como sócio-gerente de uma empresa de construção. Emílio Guerreiro, do Partido Social Democrata, foi outro dos exemplos que nós apontámos, outro deputado também dirigente de uma empresa de construção, a Garcia S.A. O deputado André Ventura, do Chega, que acumula o seu mandato na Comissão de Orçamento e Finanças, portanto, a comissão que determina quais são os impostos que todos nós pagamos, e acumulava, bem dizendo, com uma função de consultor na FinPartner, que é uma empresa dedicada ao planeamento fiscal, ou seja, é uma empresa ligada ao escritório de advogados Caiado Guerreiro, que aconselha os clientes sobre as melhores formas de pagarem menos impostos e, portanto, acumulava essa função profissional de planeamento fiscal com o planeamento dos impostos que todo o resto de nós pagamos
O deputado André Ventura, é bom dizer-se, em nome do rigor, cessou essa colaboração já depois de nós termos feito essa denúncia e dessa denúncia ter sido pública. Há outros deputados, outro exemplo que apontámos especificamente na carta que enviámos a Ferro Rodrigues é o deputado Paulo Rios de Oliveira, também do PSD, que sendo gerente de uma empresa de comunicação social, de comunicação e marketing, melhor dizendo, faz parte da Comissão Parlamentar de Comunicação e Cultura. Apontámos estes exemplos na carta que enviámos no início de julho a Ferro Rodrigues, meramente como exemplos, porque os conflitos de interesse existem em vários deputados de várias bancadas e estes são apenas alguns exemplos. E pedimos a Ferro Rodrigues, ao abrigo do Estatuto dos Deputados, nomeadamente do artigo 27, que suscitasse junto da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados a análise destes conflitos de interesse para que estes fossem resolvidos. O Presidente da Assembleia da República fez o que lhe pedimos e, portanto, enviou a nossa carta para a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados e recebemos desta Comissão uma resposta no dia 15 de julho, que é, na verdade, a razão de estarmos aqui. Eu não vos vou amassar com os detalhes, aliás, eles foram publicados também na imprensa na altura. O parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados quanto aos conflitos de interesse objetivos que nós apontámos foi simples. A Comissão diz que os deputados são obrigados a preencher um registro de interesses e dizem eles, desde que o registro de interesses esteja preenchido, desde que os interesses estejam registados, eles podem coexistir com o mandato do Parlamento. Os deputados têm uma obrigação de registar interesses que possam colidir com a legislação que estão a fazer, mas só se os interesses que colidem com essa legislação não tenham já sido registados na declaração que foi entregue na Assembleia da República. Em suma, o parecer da Assembleia da República é de que os deputados podem exercer em conflito de interesses, as promiscuidades entre interesses públicos e interesses privados são permitidas desde que sejam registadas, ou seja, desde que a promiscuidade seja transparente, ela é permitida e em medida nenhuma obriga os deputados, nomeadamente, recusarem-se a participar em determinados processos legislativos. E é por causa desta visão miúpe de conflitos de interesses que nós, na verdade, estamos aqui hoje a fazer esta sessão de esclarecimento. Porque o Parlamento criou, de facto, por lei, um registro de interesses que nos permite saber quais são as empresas onde participam, as profissões com que acumulam a função de deputado e, portanto, é um mecanismo de transparência importante. É, aliás, da análise desse registro de interesses que nós detectámos estes casos de conflitos de interesses que denunciámos à Assembleia da República. Mas a questão é muito simples. Um registro de interesses serve para detectar conflitos de interesses e, detectando, poder resolvê-los. Ora, se nós temos um registro de interesses que detecta os conflitos de interesses, mas depois não os resolve, esse registro, na verdade, não está a servir para aquilo que devia, que é identificar problemas e, identificando os problemas, criar soluções. Nós temos, portanto, uma Assembleia da República que convive demasiadamente bem com os conflitos de interesses e os conflitos de interesses, quando não são resolvidos, transformam-se em conluios de interesses em que não há separação de águas entre o interesse público e o interesse privado. O que há é uma enorme colusão, um enorme conluio dos interesses públicos com os interesses privados, que o Parlamento nos diz, textualmente, na resposta oficial que enviou a este grupo de cidadãos, não está interessado em resolver. E isto, obviamente, cria uma dificuldade brutal para a relação de confiança que tem que haver entre os cidadãos e o Parlamento. Portanto, este é o enquadramento da questão séria, dramática, que temos pela frente e que nos reuniu nesta sessão pública. Eu vou passar a palavra ao colega e amigo Óscar Afonso, que é também um dos subscritores desta iniciativa, para, enfim, continuar a ação de esclarecimento. Óscar. Muito boa noite, obrigado, João. Bem, eu quero primeiro começar por agradecer o convite para poder participar nesta iniciativa.
Não pretendo falar de casos concretos, mas quero salientar que é difícil acreditar que em Portugal, que em Portugal, portanto, a vida custe tanto a alguns e seja tão fácil para outros, não é? E custa ainda mais quando a realidade nos mostra que, em geral, portanto, os portugueses competentes, trabalhadores, mas têm sucesso no seu país, depois acabam por prosperar tanto quanto estão no exterior. E, portanto, a questão que se coloca é porque é que será assim? Eu tenho para mim que tal se deve à péssima qualidade das instituições políticas e económicas em Portugal, que em vez de serem inclusivas e pluralistas, ou seja, em vez de incluírem a maioria da população na comunidade política e económica, criando incentivos para quem se esforça e para quem investe no futuro, acabam por ser, pelo contrário, instituições extrativas. E são extrativas porquê? Portanto, são extrativas porque restringem os ganhos económicos a uma elite, distribuindo a riqueza para cima, mantendo remediados e pobres, havendo, no fundo, portanto, uma forma de remuneração feita à medida das origens sociais e das relações individuais, a que podemos chamar de compadrio, gerando-se uma distribuição, portanto, injusta do rendimento. É verdade também que, pertencendo à União Europeia e sem ajudas da perspectiva da União Europeia, mesmo com instituições extrativas, até podemos escapar à pobreza, crescendo um pouquinho, não é? Mas atrasando-nos em relação aos restantes países da União Europeia. Mas nunca será, portanto, por esta via possível aceder à prosperidade média da União Europeia, nem será possível que cada um de nós se aproprie dos benefícios do seu mérito individual. No fundo, as instituições extrativas que temos permitem que a elite sirva aos seus interesses, mas que esses interesses geralmente colidem e subjugam os da população em geral. Eu tenho para mim que, na verdade, não vivemos num sistema capitalista, também não vivemos num sistema socialista, mas eu acho que vivemos, de facto, num sistema de compadrio que exclui a generalidade da população. E nós, portanto, os cidadãos eleitores, temos também culpa, porque nos temos deixado enganar permanentemente com promessas que apenas nos garantem o paraíso no futuro. E, portanto, o poder político não responde, de facto, aos interesses de todos e também não parece que haja vergonha na prática de atos abusivos que se criticam em interiores detentores do poder. E, portanto, neste contexto, portanto, nem todos os portugueses têm as mesmas oportunidades, como atesta, por exemplo, a continuidade dos mesmos de sempre nos cargos de relevância política, de maneira que me parece que se pode dizer que o compadrio, portanto, os conflitos de interesse, as portas giratórias e a criação de intermediários improdutivos e até de parasitas originados pelos partidos políticos acaba por ser, de facto, a regra, desprezando-se a meritocracia em favor de interesses claramente pessoais e ou políticos, não é? Enfim, portanto, as instituições são extrativas em Portugal, portanto, e os cidadãos são compulsivamente a coletiva. Assim se explica, por exemplo, que Portugal, tendo uma taxa de natalidade que de facto não é muito diferente da média da União Europeia, continua a perder população e, sobretudo, população jovem. E estes, portanto, os jovens, acabaram por deixar de estar disponíveis para ganhar um salário desenquadrado das suas competências e do esforço, pelo que, com muita pena, preferem emigrar para países cujas sociedades são, de facto, muito mais meritocráticas. E eu vejo, portanto, por parte dos meus alunos e até por parte dos meus filhos, que eles dizem que não estão disponíveis, quando acabarem os cursos, não estão disponíveis para continuar, portanto, num país que tem salários tão baixos para oferecer. Portanto, e não há, tendo em conta, portanto, todo o contexto envolvente, não há ou não se perspectiva maneira, portanto, de alterar este cenário. E, portanto, eu diria que sem investimento adequado e num contexto de economia de compadrio, a competitividade vai dependendo do emprego de mão de obra barata e acaba já por ser um êxito quando há empregos que geram remediados. Neste contexto, a percepção dos números sugere que a corrupção é generalizada, tendo, como os dados indicam, aumentado com o tempo e com as deficiências da justiça. Bem, pelo menos, portanto, posso dizer e garantir que o peso da economia não registada tem aumentado, porque isso eu tenho medido. E, portanto, a justiça tornou-se progressivamente mais morosa e cara, pelo que não assegura que todos os portugueses têm tratamento igual perante a lei. E, portanto, assim, por diferentes contextos, creio poder dizer que há portugueses de primeira, de segunda, de terceira e por aí fora. E, portanto, na minha ótica, portanto, a prosperidade e o desenvolvimento dependem de instituições inclusivas e pluralistas, onde todos tenham as mesmas oportunidades. Acho que só assim se permite que o potencial criativo das pessoas e dos países seja libertado,
se constrói uma economia com vantagens competitivas, se cria uma riqueza para as empresas, para os trabalhadores e para o Estado, naturalmente. Gera um círculo virtuoso que permite o progresso e a partilha de bem-estar por todos. Só assim existem condutas e atitudes empresariais que promovem os indivíduos em função do seu mérito, sejam eles a aptidão, a competência ou até a inteligência, e não em função da sua origem das relações individuais. Eu acho que podemos dizer que as nossas instituições são extrativas e que pertence à União Europeia ser da elite e permitem escapar à pobreza, crescendo pouquinho, mas não permitem a ascensão da população em geral à prosperidade média da União Europeia e nunca o irão permitir enquanto isto permanecer. E, portanto, tendo cada um de nós colaborado por ignorância ou por distração para a situação atual, cabe-nos também perceber que a nossa elite não cederá poder e benefícios voluntariamente, pelo que, na minha ótica, portanto, prosperidade requer luta contra o privilégio ou contra privilégios de indivíduos. E, portanto, esta era a mensagem que eu queria fazer passar. Portanto, obrigado por me terem permitido transmitir. Muito obrigado, Oscar Afonso, presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude da Faculdade de Economia do Porto, que faz um trabalho, aliás, conhecido, um dos vossos produtos mais conhecidos é exatamente o Observatório da Economia Não Registada, portanto, da Economia Paralela, e faz-se aqui, de facto, uma relação, enfim, direta entre a qualidade das instituições e da democracia e a nossa capacidade de prosperarmos enquanto sociedade e enquanto país, que é uma questão que também tem preocupado desde há muito o Henrique Neto, a quem vou dar a palavra já a seguir, só fazer uma nota antes para vos agradecer a todos as partilhas, os comentários que nos estão a fazer chegar e que vamos minimamente acompanhando. Não haverá capacidade para responder seguramente a todos eles, mas estão a ser registados e agradecemos o vosso empenho e as vossas partilhas. Vou dar agora a palavra ao Henrique Neto, que é uma pessoa que dispensa apresentações, é um cidadão conhecido, reconhecido, atuante, também ele ex-deputado, numa passagem episódica pelo Parlamento, candidato presidencial nas eleições de 2016 e uma figura também empenhada no combate pela dignidade e pela integridade do Estado. Henrique Neto, força. Com aquilo que o Dr. Ferro Rodrigues fez, ou principalmente aquilo que ele não fez, porque nós vivemos hoje numa democracia falsa, numa democracia de fachada, em que os órgãos de poder, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Governo, o Presidente da Assembleia da República, são pessoas inteligentes, normais, e, portanto, já há muito tempo compreenderam que a corrupção está a minar e mina a democracia portuguesa. Não faltam factos, notícias. Todos os dias os jornais relatam novos casos de corrupção, de interesses diversos, todos dependentes do Estado, e não é por falta de que os poderes políticos portugueses não conheçam a situação. Conhecem-na, obviamente, como qualquer de nós, como qualquer português tem a obrigação de conhecer, e se nada fazem, bem pelo contrário, é que são parte do sistema que corrompe o país e que destrói a democracia. Mas, todos os dias, os jornais, os meios de comunicação, a televisão, relatam nomes de pessoas com factos evidentes de interesses criados entre o poder político e o poder económico, em que as pessoas, utilizando os meios que têm, nomeadamente contratos por ajuste direto, contratos entre o Estado e as empresas, não apenas de políticos, de familiares de políticos, de autarcas, familiares de autarcas, e o nome dessas pessoas vem diariamente nos meios de comunicação.
E não será de perguntarmos porque é que nenhuma dessas pessoas tenta sequer explicar, defender o seu bom nome, defender o nome da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, naturalmente posto em causa por essas notícias, e ninguém o faz. Ninguém vem à televisão ou à rádio ou a um jornal explicar a razão porque o seu nome vem nos órgãos de comunicação social. Ninguém o faz. Ou seja, já passámos a fase das pessoas terem vergonha. Já passámos a fase das pessoas se preocuparem com o seu bom nome. Mas eu tenho a ideia de que o poder político português, neste momento, em função da grande crise que estamos a viver, e principalmente em função da grande crise que vai chegar, sem qualquer dúvida, devido aos erros que foram cometidos no passado pelos governos e devido aos erros cometidos pelo atual governo, essa crise é grave, vai acentuar-se e o poder político tem a consciência disso. Ou seja, o poder político tem a consciência que estamos em final de regime. E tenho a ideia de que os atores políticos de que estamos a falar, de que beneficiam, tiram partido pessoal das benevolências do Estado, os negócios promovidos pelo Estado, e, portanto, têm a consciência que é de aproveitar agora enquanto não acaba. E por isso, penso que não seja difícil prever que nos próximos anos, poucos anos, vamos ter uma crise muito mais grave em Portugal. E essa crise deve-se naturalmente à má governação do país ao longo destes anos, ao facto de Portugal se ter atrasado no contexto de praticamente todas as nações da União Europeia. Por exemplo, no PIB per capita, na evolução do PIB per capita nos últimos 10 anos, nós somos o pior país, tendo atrás de nós apenas a Grécia. Ou seja, todos os outros países produziram mais, ou melhor, dividiram mais riqueza pelos seus cidadãos do que Portugal. E se os portugueses, em presença disso, não se perguntam porquê, porque é que há tanta pobreza em Portugal, porque é que nos estamos a atrasar relativamente a todos os outros países da União Europeia, a que é que se deve isso? E a minha resposta é muito fácil. O poder político captura a maioria da riqueza do país. Por incompetência, faz erros. Por corrupção, aproveita em seu benefício uma parte relevante da riqueza que os trabalhadores e os empresários portugueses, apesar de tudo, continuam a ter. Era isto que eu tinha a dizer, essencialmente. Muito obrigado, Henrique Neto. Passo já a palavra ao Paulo Moraes, também uma pessoa, figura amplamente conhecida destes combates pela integridade pública contra a corrupção, é professor de Matemática e Estatística, é sobretudo conhecido como ativista contra a corrupção, fundador da Associação Transparência e Integridade, fundador da Associação Frente Cívica, também ele candidato presidencial nas eleições de 2016 e um denunciante continuado das más práticas, das promiscuidades e dos conflitos de interesses, e é ele que vai encerrar a sessão. Paulo Moraes tem a palavra. Muito obrigado, João Paulo. Cumprimento os meus amigos de painel e de lutas cívicas, sobretudo, cumprimentando todos os que nos acompanham e transmito-lhes a minha grande preocupação. E a preocupação neste contexto é a preocupação pela promiscuidade. A promiscuidade entre a política e os negócios continua hoje a ser a característica mais marcante do Parlamento português que hoje analisamos.
Muitos dos deputados têm ligações profissionais e empresariais que influenciam e contaminam permanentemente a atividade parlamentar. É claro, com estas ligações, será que de cada vez que um deputado debate ou elabora a legislação, não irá vacilar entre a lealdade ao povo que o elegeu e a fidelidade às empresas que lhes pagam poderosíssimas e valiosíssimas tensas? Este tipo de conflitos tem-se generalizado, perpassa as diversas legislaturas, contaminou as diversas forças políticas, ou eventualmente quase todas, e é protagonizado por alguns dos mais poderosos atores da cena política nacional. Até hoje. Os conflitos de interesses são omnipresentes na Assembleia da República. Contaminam os vários partidos e expressam-se, claro, prioritariamente nas comissões parlamentares, com maior relevância na definição do enquadramento económico nacional, ou seja, aquelas que têm mais influência nas maiores fatias do Orçamento de Estado. Vamos a exemplos. Na atual Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, o seu presidente, o deputado António Topa, tem interesses em empresas que atuam na área de imobiliário, nomeadamente Epifei e Atocortal. Mas o mesmíssimo fenómeno sucede com o seu vice-presidente, Pedro Coimbra, de outro partido, que é sócio-gerente da empresa Delta, que atua também na área da construção. Mas não ficamos por aqui. À mesma comissão pertence o deputado Emílio Guerreiro, dirigente da construtora Garcia S.A. Nesta sua dupla condição de deputados empresários, é óbvio que estes parlamentares têm acesso a informação privilegiada no seu setor e, além disso, podem influenciar a legislação em função dos interesses dos setores da construção, da mediação ou da promoção imobiliária a que estão ligados. Mas mudemos de comissão. Na Comissão de Orçamento e Finanças, a poderosíssima comissão, o deputado Fernando Anastácio detém ainda hoje a consultora Luxim Portugal. O deputado Anastácio recolhe no Parlamento, certamente, informação privilegiada sobre questões fiscais, do máximo interesse, obviamente, para os clientes das suas empresas. Exatamente o mesmo fazia o deputado André Ventura, que era colaborador, até há bem pouco tempo, do grupo jurídico-financeiro Caiado Guerreiro, vejam bem, especialistas em assessoria fiscal. Grupo com o qual, aliás, já nesta mesma legislatura, colaborava também o destacado social-democrata e deputado Fernando Negrão. Por outro lado, mudemos ainda de comissão parlamentar, vemos que na Comissão de Saúde, que superintende a atividade do Governo, que maior fatia do Orçamento de Estado despende, encontramos, nesta comissão, o dirigente social-democrata Maló de Abreu, que, ao mesmo tempo que exerce a sua atividade parlamentar na Comissão de Saúde, administra a Maló Clinic Group, a Pharmashop, bem como outras empresas do setor da saúde. Ao mesmo tempo que fiscaliza a atividade do Governo, tem acesso a verbas do Orçamento de Estado concedidas por esse mesmo Governo. Os casos multiplicam-se. O deputado Paulo Rios de Oliveira é sócio da empresa Campo Grande Comunicação e Marketing e é, simultaneamente, membro efetivo da Comissão de Comunicação e Cultura, onde pode, claro está, influenciar a legislação na designada área. Isto é uma lista sem fim de promiscuidades, umas assumidas, outras bem escondidas. Com todas estas ligações a negócios privados, muitos dos parlamentares já alienaram completamente a lealdade para com o povo que os elegeu e transformaram-se em fiéis serventuários dos grupos económicos a que estão associados e que lhes garantem generosos rendimentos. O conhecimento que alguns transportam dos setores onde trabalham até poderiam ser úteis para a atividade parlamentar, mas isso só seria eticamente aceitável se estes senhores colocassem o seu conhecimento ao serviço do interesse público, em vez de, pelo contrário, fazerem aquilo que efetivamente é a sua prática, que é usar o seu lugar público ao serviço de muitos interesses privados. Estes senhores, estes deputados que desonram o nome do deputado, com este tipo de comportamento, bem como os partidos que os acolhem, desonram o seu mandato e arruinam a nossa democracia, já de si tão moribunda.
Se queremos, doravante, reabilitar a nossa democracia, temos de começar por limpar a sede da mesma democracia, ou seja, o Parlamento. E essa limpeza começa por nos libertarmos rapidamente destes deputados promíscuos. Muito obrigado, Paulo Moraes, muito obrigado ao Henrique Neto, ao Óscar Afonso, muito obrigado sobretudo a todas as pessoas que nos acompanharam nesta emissão. Nós fizemos o compromisso de não passarmos das 10, ou pelo menos não passarmos demasiado das 10, e portanto queremos agradecer a atenção de todos, a participação de todos nos comentários, nas questões que, enfim, não haverá aqui tempo para responder. Há uma questão, no entanto, que queremos responder em nome dos 4 cidadãos que estão aqui, dos 5 que subscreveram esta carta à Assembleia da República, realçando também aqui o professor Mário Frota, que não pôde estar presente. Este estado de coisas, que é dramático e que nos inquieta, altera-se com um bom desempenho das instituições. E se as instituições não têm, como não estão a ter esse desempenho, há um papel de cidadania crucial, fundamental de todos nós, denunciarmos estas questões, interpelarmos as instituições como nós fizemos quando escrevemos ao Parlamento e fazer exercer pressão cívica de cidadania sobre as nossas instituições democráticas como único caminho para verdadeiramente resgatá-las. Muito obrigado a todos pela vossa participação, obrigado pela atenção, pelas partilhas e pela vossa presença. Voltaremos a encontrar-nos seguramente em breve para discutir este e outros assuntos relacionados com esta causa comum. Obrigado a todos e boa noite.